Abraço, nerds! Mais uma indicação legal de série pra vocês. Tá disponível no Netflix. E essa não vai sair tão cedo, meu amigo, porque ela é produção original do Netflix. Mais uma. E essa é fantástica. Do que é que nós estamos falando, Eduardo? Altered Carbon. Gente, que série espetacular. Sim. Aqui cabe até um comentário. O Netflix, para aqueles que não sabem, né, ele tá com um problema seríssimo de conteúdo, porque uma parte significativa do seu conteúdo pertence à Disney. Inclusive, eles agora estão com um duplo problema, porque eles tinham uma parte do conteúdo era da Disney, sobre o selo Disney da Marvel, mesmo? Sim. a exemplo de Demolidor, Punho de Ferro, Defensores, Jessica Jones, que estreou agora, outra temporada. Isso. Tudo da Disney, meu amigo. E eles tinham uma parte de conteúdo da Fox também. Da Fox. Que agora É também da Disney é da também. Disney, né? Então estão fechando ainda o acordo, ainda não está tudo concretizado, mas tudo indica que vão se fundir. E aí esse conteúdo todo, a Disney disse que já vai lançar um serviço de streaming e esse conteúdo todo sairá do Netflix. Pois é. Então o Netflix está desesperado, digamos assim. Isso. E tá buscando realmente produções. Tanto é que eles têm fechado contratos com escritores, com produtores, diretores, justamente porque eles estão precisando de conteúdo. Às vezes eles dão uma fora, Fullmetal Alchemist, por exemplo, mas às vezes eles dão uma bem dentro. E gente, Altered Carbon. Pode esperar super produção hollywoodiana. Sim. Não parece uma série, parece um filme. E sem as travas típicas das censuras hollywoodianas, que a gente sabe que no final das contas acabam acontecendo por conta da questão dos estúdios e tal. Essa é a grande tal. vantagem do Netflix. Isso. Porque o Netflix ele consegue fazer conteúdo para nichos. Isso, então, exatamente. Ele direciona aquele conteúdo porque ele sabe que é um determinado público que vai consumir aquilo ali. Isso. E é beleza, é perfeito para aquele público. Né? E Altered Carbon é realmente para aquele público fã da ficção científica, mas aquela ficção científica boa, de raiz. Sim, exatamente. Gente, qualquer semelhança com a pintura que é a cenografia de Blade Runner, eu diria que não é mera coincidência. Está referenciado. Gente, para vocês terem uma noção, está referenciado. Exatamente. Para vocês terem uma noção, a média por episódio que eles gastaram foi de 7 milhões de dólares para cada episódio. E, gente, só para vocês terem um paralelo, a estimativa para a última temporada de Game of Thrones está em 15 milhões. Sim. Então, quer dizer, Game of Thrones, HBO, muitos anos aí na estrada, Netflix, 7 milhões, está tentando se consolidar e criando conteúdo e realmente fez uma aposta pesada. E, gente, é fantástica a série, então, muito boa. Vamos lá, do que se trata? É um mundo futurista, onde as pessoas podem implantar um chip na base daqui do crânio, né? Que é na base podem não, todas são obrigadas já praticamente, né? Isso. O stack. Algumas por questões religiosas codificam a sua. Isso. E por conta disso, a sua consciência digital e suas memórias ficam armazenadas ali. E o seu corpo agora, ele é uma mera, como eles chamam, capa. Porque na verdade sua consciência, né, pode ser transportada para outros corpos. Exatamente. Sobretudo se você tiver dinheiro. E aí, se você tiver muito dinheiro, você é imortal. Porque aí você pode ficar trocando de corpo. Você pode inclusive clonar seu corpo para ficar eternamente jovem. Então, por exemplo, os super bilionários, eles fazem... São chamados Matusas. Isso, os Matusas, referência a Matusalém, não é? Então eles fazem backup dos stacks, justamente para o caso de acontecer qualquer coisa, eles terem não só uma cópia da própria capa, mas também tá com os dados atualizados. Porque eles podem sofrer o que se chama de morte real, que é quando esse chip é destruído. Exatamente. E aí, qual é aproveitando o gancho, qual é o start da série? Houve uma espécie de revolução, e aí ele é o último emissário, que eram as pessoas que faziam parte dessa revolução, e elas tinham uma característica, porque a troca de capa, você tem que tentar manter-se na mesma capa o máximo de tempo, porque isso pode causar um enlouquecimento. Isso. E o emissário, ele tinha a capacidade de adaptação imediata a capas diferentes. Imediatamente ele entra na capa, ele já sabe
como utilizar aquela capa. Todas as partes motoras, né? Isso. Lidar com a capacidade de raciocínio dali, daquele corpo. Ele não sofre os problemas psicológicos da alteração de sexo, por exemplo. Isso. Né? Exato. Então ele tem que é algo que é real, que acontece lá, que você vai ver, inclusive, situações que até ficam engraçadas, né? Isso, que as pessoas por conta disso. Algumas podem enlouquecer por conta disso. Então, porque o corpo agora virou algo, de certa forma, banalizado. Afinal, você pode trocar de corpo. Né? É bem verdade que quem não tem dinheiro, pela realidade que eles narram, fica sujeito, de repente, a voltar num corpo que tiver disponível lá, que o governo possa lhe dar. E aí você já sabe, né? Coisas do governo, pode dar certo, pode não dar. Uma pessoa sem braço, por exemplo, coisas desse jeito. Exatamente. E aí, o último emissário, ele é congelado por 250 anos. Tudo é a premissa da série. Né? Isso. Ele é congelado. Porque ele tinha sido condenado, quer dizer, né? Foi executado. Exato, E aí, um dos Matuzas, ele é assassinado e ele resgata o seu backup. Porém, ele perdeu o tempo onde ele viu seu assassino, ele não sabe como ele foi assassinado. Isso. E aí ele traz a única pessoa que poderia resolver o assassinato dele, que é o último emissário. Isso, que é o Takeshi Kovacs. Isso. Vivido, por sinal, já um parênteses aqui pro elenco, brilhantemente pelo Joel Kinnaman. Né? É sueco? Sueco, né? Não lembro agora a nacionalidade. É o cara do The Killing. Série e da série do Robocop. Do filme. Robocop, do Padilha, que aliás eu gosto muito. Isso. E eu gosto também da contraparte dele, quando ele faz a pessoa que é o japonês. Sim. Todos os dois estão muito bem. O nome eu não vou achar rápido. Pronto, Will e Lee. Todos os dois estão realmente muito bem na série. Exatamente. Né? Aliás, o elenco é um espetáculo. E o James Purefoy também, como Matusa, que se percebe. Isso, a arrogância dele no gestual. Olha, realmente, o Netflix acertou muito com essa série. Muito. E eles ainda pegaram, assim, as referências, apesar de ser pode parecer uma salada, porque tem coisa de Edgar Allan Poe, tem coisa de Blade Runner, tem coisa de Neuromancer, tem uma série de... Philip K. Dick tá aí do início ao fim, o próprio Blade Runner, né? Que acaba inspirando uma boa parte. Nós gostamos, tá muito bem direcionado, o roteiro tá muito bem casado. Porque isso é inspirado... umas lacunas, mas a meu ver são intencionais para uma segunda temporada. Já para deixar outra temporada. Uma temporada. Essa história toda é baseada numa trilogia cyberpunk do Richard Morgan, que foi publicado aqui no Brasil pela Bertrand. É verdade. Não é? E que realmente ganhou prêmio, foi vencedora do prêmio. Tem um prêmio simplesmente chamado Prêmio Philip K. Dick, que é o criador do Blade Runner e de várias outras histórias, como Minority Report. Enfim, se a gente for. Tem o pagamento final. Enfim, se for começar a falar aqui, tem tanta história que é do K-Dick que. Então, fazer umas observações sobre a série. A parte de visual da série, eu gostei muito da fotografia. Tá fantástico. Os efeitos especiais estão muito bons. Você percebe que gastaram dinheiro. São 7 milhões por episódio. Não é aquele efeito furreca, não, que você. Fogo falso tal. Não. Convence. Né? Agora tomem cuidado, porque a pegada é realmente a dor. Eu não vi qual é o rate. Acho que não é o R, né? Não é o rate, mas eu acho que deve ser pelo menos 16 anos. Eu não lembro. Porque vamos buscar rapidinho aqui no Netflix. Muitas cenas de sangue, algumas cenas de tortura, nudez, sexo. Nudez, pegando o gancho que você falou, nudez, tem uma cena, meu amigo, de uma japonesa lutando pelada. Só pra... E aí, imagine, né? Isso não é assim algo incomum. Pois é. Assim. Né? 10 episódios, mas rate de 18 anos. Eu gostei, muito bem recomendado. Olha, muito boa. Roteiro muito bom. Ela trata também dos aspectos, por exemplo, a questão. Qual é o limite, né? Como a gente. Eduardo já fez a sugestão. Qual é o limite que eu tenho se eu sou muito rico? Eu posso trocar de corpo a hora que eu quiser? Não é? Eu posso. Meu corpo pode acontecer o que for aqui com o meu corpo, que depois eu troco. Não é? Até o Stack, no caso dos Matuzas, né? Levou um tiro aqui, é a morte real para um ser humano normal, pobre, lascado. Mas para o Matusa, dentro de 48 horas ali do espaço do backup, que são empresas especializadas, é uma empresa especializada nisso. Então você tem um outro aspecto interessante que é tratado na série. Além dessa questão do dilema moral e ético, né, de viver para sempre, por assim dizer,
é justamente que os Matusas, vivendo há tanto tempo, estão entediados. Sim. E aí é que vem, né? A prostituição de luxo, prostituição virtual. E há umas coisas que ficam meio por baixo ali da série que eu particularmente gosto muito, porque, por exemplo, numa sociedade, meu amigo, onde você pode trocar de corpo, por exemplo, câmera não significa filmagem, não significa nada. Porque quem garante quem estava lá? Exato. E aí olha o dilema que você pode ter. E abre ainda um outro espaço aí também, dentro da área jurídica, Campo de Eduardo. O cara foi assassinado. Bota o stack dele em outro corpo pra ele voltar e dizer quem foi o assassino. Ele é testemunha da própria morte. Né? Veja. As implicações são todas. Essas implicações morais são todas trabalhadas. Inclusive, a questão, eles vão num ponto tão profundo que, por exemplo, questões envolvendo, por exemplo, prostitutas que deixam você, por exemplo, matá-las durante o sexo. Por que não? Por que não? Vou ganhar o dinheiro, volto no outro corpo e uso o dinheiro. Então, essa questão da banalização do corpo está muito bem retratada na série. Eu, particularmente, realmente foi um aspecto que eu gostei, assim, desse... Aí, outra forma de diversão que também vai aparecer lá, as torturas virtuais, né? Sim. Que você mata a pessoa só no ambiente virtual, até o cérebro da pessoa fritar. Então, gente, a série é riquíssima e eu rezo realmente. É um universo realmente. Que acho que ainda não foi anunciado, nada confirmado que tenha a segunda temporada com já. Um potencial. Pois é, mas pelo potencial, inclusive já fica o gancho, né? Sugerindo o que pode ser tratado realmente numa temporada futura. Embora ainda não tenha saído, acho que o Netflix ainda está avaliando a aceitação da série, porque é aquela coisa, ele se dá o luxo de fazer coisas para nicho, né? Produções para nicho. Mas ela deixa os ganchos. Mas deixa os ganchos. São claros, para que vai. Isso. Que a intenção é que tenha uma continuação. Mas ela está avaliando. Ela deixa pontos não resolvidos. Isso. Mas... Mas a série, ela é muito, muito boa. E como a gente falou, o elenco está fantástico. O Joel Kinnaman, aparentemente, ele está num... Pode parecer que é uma interpretação fraca, mas na verdade é o personagem. Sim. Meio no descaso, frio, observador. Não, mas eu digo assim, é porque faz parte do personagem. As pessoas às vezes podem falar, o cara é muito apático. Sim, mas é o personagem que é daquele jeito, que ele está observando tudo e tal. Os personagens que estão ao redor dele são muito bons. Né? A própria policial, a Igareda, eu esqueci qual é o primeiro nome, Marta Igareda, se não me engano. Eu gosto da série justamente por causa disso. Eu acho ela bastante equilibrada na parte de drama, de ação, de fotografia, de efeitos especiais. Ela tem uma harmonia. A violência, embora ela apareça, ela não é necessariamente gratuita. Sim. Não é como poucas séries do Netflix, acho que nenhuma tem essa violência gratuita. Não é? Normalmente ela se dá o luxo realmente de não precisar botar muita censura tal, por conta de problemas de distribuição, porque como o Eduardo falou, é realmente serviço de nicho, né? Então você vai ali dentro, você busca o que você quer, mas ela trata realmente da violência, essa questão da banalização do corpo, a questão dos limites ou ausência deles, né? Na questão ética e moral, se você vai viver para sempre, se você tem muito dinheiro, qual é o limite para você, o que é que você vai fazer para se entreter vivendo tanto tempo, tudo isso é tratado. Gente, até as relações dentro da sociedade, a questão da polícia, porque veja, é um futuro, século 25, é um futuro altamente atual. Sim. Política é corrupta, rico faz o que quer, o que eu gostei. Né? O pobre tem mais uma tendência para se lascar. Então, gente, é um negócio muito, muito atual, embora ela esteja lá num cenário futuro. É fantástica a série. O que eu gostei dela é justamente por isso, porque ela trata da imortalidade. Exato. Né? Que é o tema principal é esse, a imortalidade. Tá ali, né? A linha narrativa tá por ali. Só que é de um novo aspecto, de um novo ângulo. A tecnologia dos stacks e dos corpos, tal, né, de você mudar de capa, ela é retratada na série como sendo algo realmente já inerente da humanidade daquele ponto, que não tem mais como reverter, que era uma intenção dos rebeldes inicialmente, aquela coisa de tentar deixar mais, né, uma coisa mais acessível ou até barrar isso, enfim. Mas que agora já não tem mais jeito. Século 25, isso é a realidade vigente, então não deixa de ser um ponto de singularidade, cruzando aí com essa história do dilema da imortalidade, né? O que é que a imortalidade causaria no ser humano. Eu só tenho uma ressalva da série,
é porque... Que eu acho que isso é referência, mas eu acho que não casou tão bem. O finalzinho dela eu achei muito explicado. Eu prefiro ficção científica que te deixe tirar suas próprias conclusões. E aí ela cai pra mim num erro, numa mesmice, na verdade, que é aquela parte final em que, tipo assim, ó, você não entendeu, eu vou te explicar. Aí ele explica tudo dá o caminho todo, que aconteceu. Mas me parece que aquilo ali é uma referência tanto aos livros do próprio Edgar Allan Poe quanto ao próprio Sherlock Holmes, né? Aquelas soluções de salão. Olha, agora cheguem vamos todos narrar, aqui. de fato. Vamos agora desfazer o mistério. Isso é bem Sherlock Holmes, de fato. Mas se tratando de uma ficção científica, eu ainda prefiro uma coisa mais na linha Blade Runner. A cena é essa, interprete aí. Fica aí com a sua interpretação. Mesmo porque, por se tratar de uma série... Não é um demérito da série, é uma característica, é só algo que me incomodou. E mesmo porque, como é uma série, eles teriam condições até de tratar em outros momentos. Sim. Não sei se foi um pouco do medo, ou para fazer esse link com Alan Poe e até o próprio Sherlock Holmes, o personagem de Sherlock Holmes. Porque não deixa de ser estado detetive, né? Não deixa de ser. E talvez essa tenha sido a tentativa, de repente foi também uma tentativa de vai que não tem uma segunda temporada. Então deixa eu deixar mais ou menos explicado aqui pra... Mas aí sim, enfim. Eu acho que com menos explicações estaria resolvido toda a sorte. Só que você teria que pensar um pouco mais. Fora isso, a série é excelente. Muito boa. Mais que recomendado. Vale a pena, tá no Netflix, é do Netflix, então como ela falou, vai sair. Vai estar lá. Assista. A não ser que o Netflix vá à falência. O que parece meio difícil, né? Que eles já estão valendo mais do que muitas empresas juntas aí, né? Enfim. Mas se for falir, dá tempo ainda. Tá lá, são 10 episódios da primeira temporada. Se você veio do século 25, me diga se tem Netflix lá. Vai que você é um Matusa que faz o caminho reverso. Se você puder, me diga o valor das ações, porque pode dar tempo de investir ainda. Né? Vai que... Por que não? E aí vai que a gente vira Matusa também, eu né? acho que tem, a gente deve ter. Eu tenho certeza que a gente tem alguém do futuro assistindo esse. Temos viajantes do tempo na nossa audiência. Tenho certeza disso. É isso aí. Enfim. Então, tá lá, mais recomendação. Vá lá, assista. Venha depois, deixe seus comentários, diga o que você achou da série. Compartilhe aí sua ideia com a gente e tal, né? Veja aí, ninguém é obrigado a concordar com tudo, vamos bater esse diálogo aí pra gente ver. Que no fim, é uma coisa que a gente sempre fala. Em que pese todas as nossas opiniões, que tem coisas que a gente gosta, coisas que a gente não gosta, normalmente a gente só fala aquilo que a gente gosta. Isso. Mas, independente disso, lembre-se que... São as nossas opiniões. E se você assistiu e se divertiu, meu amigo, tá valendo. O que vale. Tá valendo. Exatamente. Então é isso. Então, Youssef, para finalizarmos esse vídeo com os emissários, seu retorno do último emissário. Nossa frase de efeito. Para não termos problemas, nem com royalties, nem com direitos autorais, nem com as possibilidades da destruição do stack, nem em pegar uma capa de um corpo não muito agradável e muito menos para não termos realmente problema nenhum com o Takeshi Kovacs, o último dos emissários. Basílios, que é o Cinerds. Grande abraço para vocês. Até a próxima.